sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Um dia depois de a Polícia Federal apresentar denúncia contra o presidente e PMDBistas, Palácio do Planalto divulga nota e afirma que facínoras roubam a verdade do Brasil. E em discurso a empresários e sindicalistas, o presidente Michel Temer diz que a realidade do país é o crescimento. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente sobre essa nota divulgada hoje pela Presidência da República. No texto, há uma afirmação ali de que facínoras roubam a verdade do país e não há citação nessa nota sobre uma acusação específica ou sobre quaisquer acusações específicas. No entanto, essa nota foi divulgada um dia depois de haver aquela denúncia da Polícia Federal contra o presidente e contra PMDBistas. Daniele Popov está aqui ao meu lado. Dani, o que mais diz essa nota divulgada hoje? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. A nota diz também que garantias individuais estão sendo violentadas e que há uma série de barbáries de punição sem provas. O Estado Democrático de Direito existe para preservar a integridade do cidadão. Vamos ver então outros trechos dessa nota divulgada pelo governo. No texto, o Planalto afirma que o Estado Democrático existe para coibir a barbárie da punição sem provas e para evitar toda forma de injustiça. Avalia, porém, que nas últimas semanas o Brasil vem assistindo exatamente o contrário. Diz que as garantias individuais estão sendo violentadas e que chega-se ao ponto de se tentar condenar pessoas sem sequer ouvi-las, sem verificar a existência de provas. A nota ressalta ainda: facínoras roubam do país a verdade. Bandidos constroem versões por ouvir dizer, a lhes assegurar a impunidade ou alcançar um perdão. Observa que a consequência disso é que reputações são destroçadas em conversas embebidas em ações clandestinas. Afirma: muda-se o passado sob a forma de falsos testemunhos. E conclui que desvios devem ser condenados, mas não se podem criminalizar aquelas ações corretas protegidas pelas garantias constitucionais. Pois é, Rosiane, essa nota ainda diz que os vazamentos, eles respaldam ações que são garantidas por lei, né? Por exemplo, o sistema de contribuição eleitoral e empresarial, né, para campanhas políticas é perfeitamente legal, é fiscalizado e tem o controle da justiça eleitoral. Mas vai no tom de que isso estaria sendo ignorado, né, dando aí todo um entendimento para os delatores e não considerando essas contradições, né, como você destacou ali também nesse texto. Agora vamos entender então, né, Daniele Popov, que denúncia foi essa apresentada pela Polícia Federal. A repórter Larissa Graciano fez aí um resumo dessa denúncia. No inquérito, a Polícia Federal diz ter provas de crimes cometidos por Michel Temer e pela cúpula do PMDB. Na investigação, a Polícia Federal concluiu que a legenda mantinha uma estrutura para obter vantagens indevidas em órgãos da administração pública direta e indireta e que o grupo teria praticado crimes de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, fraude em licitação e evasão de divisas. No inquérito, citam os nomes de possíveis envolvidos, além do presidente Michel Temer, o dos ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria de Governo, Moreira Franco, além dos ex-ministros Gedel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves e também do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Agora, a Procuradoria-Geral da República vai analisar o material. Se for o caso, pode pedir novas investigações ou uma complementação das que já estão em curso. Ao final, pode oferecer também denúncia contra os investigados e encaminhá-las ao Supremo Tribunal Federal.
Bom, a Secretaria Especial da Presidência da República informou que Michel Temer não participou, nem nunca participou de qualquer quadrilha ou de uma estrutura que possa ter como objetivo obter vantagens indevidas. Rosiane, a assessoria do ministro Eliseu Padilha disse que ele só irá se manifestar quando houver a acusação formal e caso ela mereça resposta. Já o ministro Moreira Franco afirmou que jamais participou de qualquer grupo para a prática de ato ilícito. O ex-ministro Henrique Eduardo Alves disse que a inocência será provada ao longo do processo e a assessoria de Cunha negou veementemente as acusações. A gente vai continuar, então, acompanhando este assunto, mas se preocupe de eu ter falado aqui na frente, que eu ia te perguntar justamente isso. Eu sabia que você tinha essa resposta, né? Quais eram as respostas desses acusados, neste caso especificamente. Agora, hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele iniciou uma apuração sobre outra acusação contra o presidente Michel Temer e contra o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. Mas quem tem informações sobre isso é a editora da Agência Brasil, Carolina Pimentel. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Como você já antecipou, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele decidiu abrir um inquérito para investigar o presidente Michel Temer, o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures e mais 2 empresários, por suspeitas de crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. O pedido de abertura de investigação foi apresentado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que pede aí a apuração de suspeitas de recebimento de propinas e suposto favorecimento à empresa Rodrimar S.A. por meio da edição de um decreto presidencial. Para Rodrigo Janot, a edição desse decreto contemplou parte das demandas do ex-deputado Rocha Loures em favor da empresa. Com a decisão de hoje do ministro Barroso, também serão investigados os empresários Ricardo Conrado Mesquita e Antônio Celso Greco, ambos ligados à empresa Rodrimar. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, o fato é que em meio a todo esse cenário, esse ambiente de denúncias, suspeitas, acusações, a economia não está sofrendo abalo, não, muito pelo contrário. Isso foi, inclusive, um ponto destacado hoje no evento no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer teve uma reunião com empresários e com sindicalistas e ele ressaltou justamente os números da economia. Disse que a verdade no país é o crescimento. Daniele Popov tem outras informações sobre isso, porque dos pontos destacados ali, né, com a reunião que teve participação também do ministro Henrique Meirelles, eles apontaram ali, por exemplo, a inflação caiu, o desemprego caiu, voltaram a ser... retomada, né, voltou a retomada do emprego, o dólar também o caiu. Crescimento do PIB. O juro chegou ao menor índice desde 2013, a taxa básica de juros, o Copom, em 8,25%. Enfim, como é que foi aí esse discurso? Pois é, Rosiane, o presidente Michel Temer destacou mais uma vez a importância do diálogo nesse evento. Ele citou, né, como exemplo, o diálogo que estava tendo ali com empresários, com sindicalistas e com toda a sociedade e criticou o que ele chamou ali durante o evento um comportamento no país de um querendo derrubar o outro, um querendo enterrar o outro. O presidente reafirmou que o Brasil não para, né? Então, na verdade, ele puxou essa afirmação para dizer que o Brasil não para e que o povo brasileiro é maior do que qualquer crise. Vamos ouvir então um trechinho do discurso dele. E é uma coisa muito importante num país em que cada um quer derrubar o outro, cada um quer derrotar o outro, cada um quer encontrar um caminho para verificar como é que atrapalha o outro. E não conseguem. Não conseguem porque o Brasil não para. O povo brasileiro é maior do que toda e qualquer crise. O povo brasileiro é capaz de encarar os problemas, muitas vezes artificialmente criados, e dizer, não vou no artifício, eu vou na realidade. E a realidade é o crescimento do país. A realidade é o que os senhores disseram e o que nós acabamos de dizer. Bom, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou também em discurso após ouvir as demandas, né, dos setores, que são justamente a retomada do crescimento e o microcrédito foi um dos pontos a redução pediram, dos né? juros e mais crédito também, né, Rosiane? Então, o ministro Henrique Meirelles, ele disse que essa talvez seja a pior crise que o país vem enfrentando, ressaltou para contrapor a isso que, na verdade, com as medidas que o governo está adotando, espera este ano terminar
com o PIB já acima dos 2% e iniciar 2018 com o PIB a partir de 3%. Que é um número já acima do que eram projeções iniciais. Meirelles já havia falado nesse percentual também, 3% do PIB para 2018. E em relação ainda a isso, houve todo um pedido também dos sindicalistas e dos empresários, em especial dos empresários, para diminuir a burocracia nesse ambiente de negócio. É um apelo que eles sempre fazem. Um recado, eu fui conversar lá no Palácio Planalto para entender os bastidores dessas conversas de hoje. E o recado naquela conversa geral dos empresários, sindicalistas e os integrantes do governo foi de que muitas dessas medidas solicitadas por eles como medidas para estimular o microcrédito já começaram a ser adotadas. E um ponto também bastante ressaltado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é a necessidade de retomar e avançar nas votações para concluir este ano a reforma da Previdência. Esse pacote econômico que o governo já fez e que está fazendo inclui, por exemplo, para essa retomada do crescimento, esse resgate da economia, aquele estabelecimento do teto de gastos que houve no ano passado, né, estabeleceu. Aí você tem também a reforma trabalhista, essa que já foi aprovada, a reforma da Previdência, que está aguardando votação aqui na Câmara dos Deputados, e todo um pacote de privatizações que vem aí pela frente. Agora, em meio a essa situação em que tem crise com denúncias, né, crise em torno de acusações envolvendo integrantes do governo, mas, por outro lado, a economia não reage de jeito nenhum. Um fato é que, por exemplo, a polêmica em torno do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, essa continua. E isso, por exemplo, para você ter ideia, hoje o ex-procurador Marcelo Miller, que é suspeito ali de envolvimento com a JBS, antes mesmo de passar a trabalhar para o grupo, e enquanto estava lá na Procuradoria-Geral da República, este ex-procurador pediu para que Rodrigo Janot seja ouvido. Mas quem vai contar os detalhes para a gente novamente é Carolina Pimentel. Bem, Rosiane, o ex-procurador Marcelo Miller, ele fez esse pedido por meio de uma petição que foi enviada ao Supremo Tribunal Federal, na qual ele pede que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, seja ouvido no processo que está investigando Marcelo Miller, se ele atuou como agente duplo em favor da JBS durante o período em que trabalhou no Ministério Público Federal. Lembrando que Marcelo Miller deixou o Ministério Público, pediu demissão em abril. Nesse documento enviado ao STF, Marcelo Miller disse que seu destino foi previamente decidido pelo Procurador-Geral. Segundo o ex-procurador, o depoimento de Rodrigo Janot vai poder esclarecer que ele nunca houve um pedido de favorecimento à JBS. O ex-procurador também colocou os sigilos fiscal e bancário à disposição do ministro Edson Fachin, que é o relator do caso no Supremo, e voltou a afirmar que não favoreceu a JBS e não participou das investigações que envolveram o grupo JIF, que é o controlador da JBS. Já o procurador Rodrigo Janot argumenta que existem e-mails de um escritório de advocacia que contratou Marcelo Miller, que mostram que o ex-procurador auxiliou a JBS no acordo de leniência que foi firmado com a Procuradoria-Geral da República. Rosiane. Carolina Pimentel, hoje o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também falou aí, né, desse ambiente todo de denúncias. Ele participou ali de um evento para o lançamento de uma campanha de combate à corrupção. O que é que ele disse, hein? Bem, Rosiane, ele participou, o Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, ele participou do lançamento da campanha Todos Juntos contra a Corrupção. E durante esse evento, ele destacou o número de investigações sobre corrupção que estão em andamento no país, assim como a prisão e processos contra agentes públicos e privados. Vamos ouvir aí um trecho do discurso de Rodrigo Janot. Nunca se viu em toda a nossa história tantas investigações abertas, tantos agentes públicos e privados investigados, processados e presos. Tantos são os fatos e tão escancaradamente comprovados que a estratégia de defesa não pode ser outra senão tentar desconstituir, desacreditar a figura das pessoas encarregadas do combate à corrupção.
Nesse evento, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse ainda que as instituições brasileiras estão funcionando bem e não há como retroceder ou desistir do combate à corrupção. Já sobre essa campanha que ele participou do lançamento, Rodrigo Janot disse que o objetivo é desenvolver um conjunto de estratégias preventivas e de conscientização contra a corrupção, como projetos em escolas e também no meio empresarial. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, e lembrando que esta é a última semana de atuação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, no cargo. Na próxima semana, quem vai assumir esse comando do Ministério Público é Raquel Dodge. E em relação ainda a essa situação aí, que as polêmicas envolvendo Rodrigo Janot, vale lembrar que amanhã o Supremo Tribunal Federal analisa aquele pedido de suspeição contra Janot apresentado pela defesa do presidente da República, Michel Temer, e o STF também analisa justamente o acordo de delação que havia sido firmado com a JBS. No próximo bloco, você confere com a gente. Ex-ministro do governo Dilma confirma que teve um encontro com Joesley Batista. E no Congresso são iniciados os trabalhos da CPI da JBS. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já abre este bloco indo diretamente ao estúdio da Rádio Nacional conversar com Jéssica Gonçalves, que tem informações sobre o início dos trabalhos da CPI da JBS aqui do Congresso Nacional, né, Jéssica? Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. Pois é, o deputado Carlos Marum foi escolhido já na tarde desta terça-feira como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar supostas irregularidades em operações financeiras entre o Grupo JF e o BNDES. Marum afirmou que o acordo de delação premiada também vai ser investigado. O deputado é um dos principais defensores do presidente Michel Temer na Câmara e isso gerou polêmica na comissão. Os senadores Ricardo Ferraço, do PSDB, e Otto Alencar, do PSD, decidiram sair da CPI. O deputado Marum disse que nega que se sinta impedido para ser relator e afirma que vai pautar o trabalho da comissão pela busca da verdade. Não desejo uma espetacularização da CPI, não desejo a transformação da CPI num palanque eleitoral. Eu desejo que essa CPI apresente à população brasileira e ao Congresso, quem quer que seja, as respostas que a população nesse momento quer saber. Por que a JBS teve tantas facilidades junto ao BNDES? Qual é o resultado de tudo isso? Afinal, deu prejuízo para o banco? Não deu? A votação de requerimentos para convocar os empresários Ricardo Saldi, Joesley e Wesley Batista para depor deve ficar para a semana que vem. O prazo para o funcionamento da CPMI é de 120 dias, podendo ser prorrogado. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, um dos temas que devem ser abordados nesta CPI da JBS é o encontro do ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff com o empresário Joesley Batista. Hoje, José Eduardo Cardoso confirmou que teve mesmo um encontro com Joesley Batista. Joesley havia afirmado em depoimento que teria ali um contrato fictício para passar recursos para José Eduardo Cardoso manter uma boa relação aí com o ex-ministro. Hoje, Cardoso disse que realmente teve um encontro com Joesley Batista, mas afirmou que foi dentro do que é uma prática normal de advocacia, ele que atua hoje como advogado. Ele disse que nesse encontro ele ouviu e também deu sugestões a Joesley e que não houve nada demais em relação a esta conversa. Disse que o que tem em relação a este encontro era ali a possibilidade de ele assumir a defesa do empresário Joesley Batista, mas que ele avaliou que dentro das circunstâncias não era cabível essa aceitação da causa. Ele disse que foi um encontro na estrita normalidade da ação de advogado e em relação a isso também o ex-ministro José Eduardo Cardoso disse que a denúncia de Joesley é disse-me disse em relação a essa afirmação que foi feita desse encontro com ele para supostamente repassar recursos. E José Eduardo Cardoso
Cardoso fez essa declaração hoje em São Paulo, ao chegar para prestar depoimento num processo que corre na justiça contra o ex-presidente Lula, no qual ele é acusado de tráfico de influência naquela compra dos caças, né, os aviões suecos, e também na edição de uma medida provisória. Quem tem detalhes sobre isso é Vanessa Casalino, na redação de São Paulo. Boa noite, Vanessa. Olá, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Ele prestou depoimento e quem também prestou depoimento foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como testemunha de defesa do ex-presidente Lula e também do filho dele, Luiz Cláudio Lula da Silva, na Operação Zelotes. Eles são acusados por supostamente terem influenciado o governo da ex-presidente Dilma na compra dos caças suecos, como você disse, um negócio de mais de 5 bilhões de dólares, mas também na edição de uma medida provisória que beneficiou o setor automotivo. No depoimento, Fernando Henrique disse que no governo dele, a aeronáutica optou pelos suecos porque eles estavam mais dispostos a transferir tecnologia para o Brasil. A FHC afirmou ainda que não concluiu o negócio para não deixar a dívida para o governo seguinte. Sobre a edição da medida provisória, a FHC falou que é uma estratégia comum para promover o desenvolvimento do país. Segundo o Ministério Público Federal, as montadoras prometeram pagar vantagens indevidas a políticos em troca da edição da medida. Também prestaram depoimento os ex-ministros Nelson Jobim e também Pedro Malan. Rosiane. Vanessa Casalino. E falando também aí sobre denúncias, agora a gente conversa com Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, porque tem aí suspeitas de corrupção com os bombeiros, Maurício. Oi, ele não está na redação, mesmo, então deixa eu só corrigir aqui. Boa noite, Maurício. Eu sei que você está aí na rua, achei que você estivesse na redação, mas você está aí na rua justamente apurando essas pautas. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, não deu tempo de voltar para a redação, então estamos fazendo vivo aqui da rua mesmo para passar as informações no Corredores do Poder. Esta operação de hoje foram presas 34 pessoas até o momento. São bombeiros, empresários e advogados. O grupo é acusado de cobrar propina para emitir alvarás de licenciamento de funcionamento. Entre os presos estão 10 coronéis do Corpo de Bombeiros e 2 assessores especiais do atual comandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui do Rio de Janeiro. O grupo atuava da seguinte forma: um bombeiro emitia um laudo com uma série de exigências e logo em seguida cobrava propina do empresário para garantir a emissão do alvará sem que o empresário precisasse atender às exigências feitas pelo Corpo de Bombeiros. Essa propina poderia chegar até a R$30 mil por cada alvará. Um dos alvarás falsos emitidos com essas propinas foi concedido para o estádio Julite Coutinho, que pertence ao Clube de Futebol América do Rio e estava arrendado para o Fluminense no ano de 2016. Ou seja, os bombeiros foram até o estádio de futebol, encontraram diversas irregularidades, receberam dinheiro e concederam um alvará para o estádio funcionar normalmente, colocando em risco a torcida que ia aos jogos. Rosiane. Ô, Maurício, hoje também teve um outro assunto aí importante, que é a conclusão e a apresentação do relatório daquela CPI que estava analisando a morte de policiais, né? Você já tem o resultado? Sim, temos o resultado. Esse relatório final foi apresentado hoje na Assembleia Legislativa do Rio. Infelizmente, um resultado muito triste. A CPI apurou as mortes de policiais militares, também de policiais civis e de bombeiros entre 2005 e 2015. E os números são assustadores. Nesse período, 1.302 policiais militares foram assassinados no Rio de Janeiro, 499 bombeiros e 268 policiais civis. Lembrando que só nesse ano, 102 policiais militares já foram assassinados aqui no Rio de Janeiro. A CPI recomendou um melhor treinamento para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, melhores equipamentos, armas mais modernas e também para a Secretaria de Segurança mudar essa política de combate ostensiva, uma política que acaba colocando o policial militar na linha de frente e o policial militar acaba sendo perseguido e morto nas ruas do Rio de Janeiro. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. E agora a gente vai conversar aqui ao meu lado. Quem participa hoje é Yolando Lourenço, que é da Agência Brasil, setorista aqui na Câmara dos Deputados, e vai falar com a gente sobre essa pauta na Câmara. Boa noite, Yolando. Boa noite. Boa noite, Hoje eu sei que você tem novidades sobre um assunto que a gente já tratou aqui algumas vezes, que é aquela questão da comissão especial para discutir os super salários, né? Uma solução para evitar que sejam pagos salários acima do teto. Ok, Rosiane. Hoje foi
foi instalada a comissão especial, o deputado Rubens Bueno foi eleito relator. E o deputado Benito Gama, presidente da comissão. Essa comissão vai avaliar um projeto que estabelece que ninguém poderá ganhar mais do que o teto constitucional, que é exatamente o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, em torno de 33 mil e poucos reais. Então, caberá a essa comissão estabelecer: ninguém no Brasil poderá receber mais do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa comissão terá muito trabalho, até mesmo porque existem inúmeras pessoas nesse país que extrapolam o teto. O objetivo dela é fazer que as pessoas tenham limites de salário. E a gente lembra que recentemente teve toda uma polêmica envolvendo aí pessoas do judiciário, né, Yolanda, justamente com... Principalmente do estado do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, se não me falha a memória, pessoas ganhando quase 500 mil reais por mês, enquanto o salário mínimo é algo em torno de 900 e poucos reais. É uma barbaridade, né? E o teto, como você ressaltou, né, de 33 mil e pouquinho. Agora ajuda a gente só a saber uma coisa que a gente acompanha aqui todo dia, que é reforma política. Avançou a votação no plenário? Reforma política é um assunto muito interessante que só Deus sabe se vai avançar ou não. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse no final da tarde de hoje que com 450 deputados em plenário, coloca em votação a reforma política. São duas PECs que estão tramitando, estão enrolando e até hoje nada. A primeira é que define o sistema eleitoral, criando ou distritão ou distrital misto, ou mantendo a atual forma que é hoje, né, que é o sistema proporcional. Existe uma outra PEC também para ser votada, que já foi votada em primeiro turno, mas ficaram os destaques, que é a que acaba com as coligações proporcionais e institui uma cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Dificilmente essas matérias serão aprovadas para valer nas eleições do ano que vem, já que elas têm que ser aprovadas e entrar em vigor até o dia 7 de outubro. Por quê? Porque é um ano antes do pleito. E em 7 de outubro do ano que vem, teremos eleições gerais do Brasil. É exatamente por causa desse prazo que não se tem mais muito a expectativa de que valha para o próximo ano. Também não há acordo, né, Rosiane? Não há acordo, porque são temas polêmicos. Mexe com os interesses dos parlamentares. Dos próprios parlamentares, e tem eleição ano que vem. Muito obrigada, boa noite, Yolanda. E com essas informações a gente encerra nos Corredores do Poder hoje. Boa noite a todos, até amanhã.